Fui falsamente acusado de abuso pela minha sobrinha de 13 anos. Minha família me virou as costas, minha namorada foi embora e eu perdi tudo enquanto ela se fazia de vítima. Quando não conseguiu mais sustentar a mentira e a verdade finalmente veio à tona, todos apareceram querendo se reconciliar, dizendo que foi só um mal-entendido e que ela era apenas uma criança. Mas sem chance. Dessa vez fui eu que cortei todos da minha vida para sempre. Então, deixe-me explicar a situação. Naquela época, eu estava indo bem. Tinha um bom emprego na área de gestão de projetos, era dono de um apartamento decente em uma parte agradável da cidade, tinha amigos, tinha uma vida. Nada extravagante, mas eu tinha trabalhado duro para construir algo estável. Depois de anos ralando na faculdade e em empregos iniciais, eu e minha família éramos próximos, ou pelo menos eu achava. Almoços de domingo, feriados juntos, tudo isso. Minha irmã Sara e eu, especialmente, éramos muito unidos. Crescemos cuidando um do outro. E quando ela teve a filha, Melissa, eu estava lá no hospital, sendo o primeiro a segurá-la depois do pai. Eu adorava ser tio. Levava esse papel a sério. Comparecia aos eventos da escola da Melissa, ajudava com o dever de casa quando Sara estava atarefada, ensinei a menina a andar de bicicleta, o básico de um tio presente. A garota era esperta, engraçada, um pouco dramática às vezes. Mas qual adolescente não é? Sara era mãe solteira desde o divórcio, quando Melissa tinha 8 anos, então eu tentava ajudar sempre que podia. Nada estranho, nada inadequado, só sendo família. Melissa sempre foi um pouco difícil, no entanto. Sara tinha um estilo de criação em que basicamente nunca dizia não para a filha. Tudo que Melissa queria, Melissa ganhava. Celular novo? Claro. Evitar tarefas domésticas? Sem problema. Responder aos adultos? Ah, adolescentes sendo adolescentes, certo? Eu mencionei algumas vezes que talvez alguns limites ajudariam, mas Sara ficava na defensiva. Dizia que eu não entendia porque não era pai. Justo, eu acho. Mas houve um episódio cerca de 6 meses antes de tudo explodir. Estávamos todos na casa dos meus pais em um almoço de domingo qualquer. Melissa estava de mau humor, sendo desrespeitosa com nossa mãe, revirando os olhos, fazendo comentários sarcásticos. Eu a chamei de canto, nem estava brigando, só disse algo como: "Ei, é sua avó, você precisa tomar cuidado com o seu tom." Ela olhou para mim como se eu tivesse batido nela, com um olhar frio que eu nunca tinha visto. Depois foi reclamar para Sara, dizendo que eu a tinha humilhado na frente de todos. Sara veio até mim, mandou eu parar, disse que cuidaria da própria filha. Eu me desculpei e deixei pra lá, achei que não valia o drama. Eu deveria ter prestado atenção naquele olhar que Melissa me deu. Foi o primeiro sinal de alerta que eu completamente ignorei. Avançando para o fim da primavera, 3 anos atrás. Meus pais estavam fazendo um churrasco em casa. Nada demais, aquele típico encontro de família. Hambúrguer, cachorro-quente, primos correndo, aquele clima suburbano de fim de semana. Cheguei depois do trabalho, ainda de camisa social, mas tirei a gravata. Tudo parecia normal no começo. Melissa estava lá com 2 amigas, naquele jeito de meninas adolescentes cochichando e rindo. Eu disse oi. Ela mal respondeu. Que seja. Adolescentes são assim. Cerca de 1 hora depois, Sara me chamou na cozinha. No segundo em que entrei, percebi que algo estava errado. O rosto dela estava pálido, as mãos tremendo, e havia raiva pura nos olhos. Antes que eu pudesse perguntar, ela chegou perto e disse: "Você tocou na Melissa?" Eu fiquei ali parado, completamente confuso. Do que você está falando? Você tocou nela? Meu cérebro simplesmente não conseguia entender o que ela estava dizendo. Tocar como? Um toque de mão? Um abraço? O que ela queria dizer? Então ela explicou, e eu senti como se tivesse sido atropelado. Ela disse que Melissa tinha ido até ela na noite anterior chorando, dizendo que eu a tinha tocado de forma inapropriada, que eu a tinha agredido. Eu só fiquei olhando para Sara, esperando que ela risse, dissesse que era algum tipo de piada de mau gosto. Mas ela não riu. Ela estava séria, e me olhava como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Sara, isso nunca aconteceu. Eu jamais... Ela não me deixou terminar. Me deu um tapa forte no rosto. Depois começou a gritar, mandando eu sair, dizendo que chamaria a polícia, que eu era nojento, que nunca mais queria me ver. Meus pais correram para a cozinha, outros parentes apareceram na porta. Todos me olhando como se eu fosse um predador. Tentei explicar, dizer que isso era absurdo, que eu nunca tinha feito nada, mas ninguém queria ouvir. Assista a história completa clicando nesse vídeo aqui embaixo.